Gabriel, Peraí. Oi. liga pra ela aí. Gente, tivemos um problema técnico aqui de internet. Tá tudo bem? Dá um ok aí pra gente ver se vocês estão aí pra gente poder partir pra história, tá? Tivemos um probleminha aqui. Vamos, Orebim, vamos dar mais uma dançadinha aí enquanto a gente... Quando aparece ali. Tem alguém tocando a campainha. Isso. Tivemos um problema de internet, mas voltamos. Oi, ler a Bíblia. Todo mundo aí? Probleminha acontece, né? Ao vivo, né? Vamos começar a nossa história? Vou dar uma pausa aqui, ó. A internet caiu. Não sei o que aconteceu, gente. Caiu, estão me ligando aqui, entendeu? Aí deu um probleminha técnico aqui. Mas voltamos, né, Orebim? Deixa eu acertar aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo, gente. Mas tá tudo no controle de Deus, né, Orebim? Deus sabe de todas as coisas. Olha só, Orebim. Nós tivemos aqui, né? Nós estamos aí num momento, né? Um momento, né? Que a gente tá vivendo aí, o mundial, né, Orebim? Dessa pandemia aí. Eu não gosto muito de falar desse Covid-19 não, sabe, Orebim? Mas eu trouxe aqui um visual pra gente falar um pouquinho, né? Esclarecer algumas dúvidas para as crianças aí e falar que tem alguém que pode todas as coisas, que é o mais importante, né, Orebim? Olha só, antes eu vou estar lendo para vocês aqui um versículo. Podem abrir suas Bíblias em casa aí. Mateus 28, 18, tá? Corre lá, pega a Bíblia que dá tempo. Mateus 28, 18, Orebim. Olha o que diz a palavra do Senhor, ó. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, ele tem poder no céu, na terra. Aonde a gente chamar o nome dele, ele tem poder para fazer todas as coisas, sabe, Orebim? Vou deixar aqui minha Bíblia, para depois a gente reforçar nesse versículo, tá? Guarda bem esse versículo, que a gente vai trabalhar com esse versículo durante a semana, tá, Orebim? Olha só, gente. Eu já falei o nome dele aqui, né? Todo mundo conhece, ó. Esse cara aqui. Olha, Orebim. Dá medo, Orebim? Ai, meu Deus. O Orebim tá com medo dele. Gente, esse aqui é o tal do coronavírus, Orebim. Cuidado, Orebim, que ele vai te pegar, hein? Tá repreendido, né? Olha só, que cara feia. Esse cara aqui tem uma cara muito mal. Esse aqui é o nosso inimigo aí, o Covid-19, o coronavírus. Com esses dentão afiados aqui, querendo, né, Orebim, entrar no meio da gente, mas aqui não, né, Orebim? Ai, o Orebim tá com medo, tá me deixando com medo. Então, olha só, a gente trouxe aqui uns super-heróis pra ajudar a gente, Orebim. Esse aqui é o Covid-19. Vamos botar ele de lado aqui, ó. Quer segurar ele, Orebim? Não? Vou botar ele aqui. Olha só, eu tenho um super-herói aqui, todo mundo conhece, as crianças tudo conhecem os super-herói, né? Esse super-herói aqui, só pra quem não me ouviu, Orebim, o Orebim conhece o super-herói. Esse aqui é o Flash? Flash? Fala, Orebim, é? Flash? Então, ele, será que com o poder dele, como é que ele faz, Orebim? Gente, ele corre muito, né, Orebim? Será que com o poder do Flash de correr muito, será que ele consegue correr do Covid-19? Não, Orebim. É, gente, o negócio é feio. Esse vírus, ele não escolheu raça, ele não escolheu condição social, né, Orebim? Não escolheu não, tá? Mas será que ele, com o poder dele, consegue botar o Covid pra correr, Orebim? Não, Orebim? Ih, ó, então ele é fraco também, hein? Esse daqui, ó, não tá com nada pra acabar com o Covid-19 não, hein? E agora, deixa eu ver aqui. E esse aqui, acho que todo mundo conhece. Tu conhece esse, Orebim? Esse aqui é o Superman. E, Orebim, o que o Superman faz? Né, ele, né, Orebim, dá um voo bem alto, né? E ele também tem uma visão lá, não tem, Orebim, que é forte, né? Uma visão raio-x, assim, raio laser, né? Será que o Superman, ele consegue detonar com visão raio laser dele no Covid? Será que ele consegue matar? Será que ele consegue pegar o Covid e levar lá pro alto, Orebinho? Eu acho que também não, gente. Acho que Superman também não tá com nada não, gente. Vou botar ele pro lado aqui, tá? E tem um outro aqui. Esse aqui o Orebinho também conhece. Ele é um morcego. Quem conhece aí? Esse aqui é o Batman, Orebinho. E, gente, o Batman, ó, ele tem muito dinheiro, né, Orebinho? Ele é muito rico. Ele é bilionário, né, Orebinho?
Gente, será que mesmo com todo o dinheiro que o Batman tem, ele consegue, de repente, pagar um passaporte pro Covid e o Covid ir embora daí? Será que com todo o dinheiro dele ele consegue acabar com o Covid-19? Eu também acho que não, né, Arabim? Tá difícil pra esses super-heróis, hein? Cheio de poder e não consegue resolver nada. E tô achando fraco isso aqui também. Vou botar ele aqui, ó. E tem um outro aqui, legal. Ih, Arabim, ó. Esse aqui, Arabim, é o Lanterna. É assim, né? Ó, a Tia Kikita não conhece muito super-herói, não, gente. Que vergonha, meu Deus. Eu só conheço um, tá? Esse aqui, onde está o poder dele, Arabim? No soco? No anel? É! Esse Arabim, gente, ele sabe de tudo. Uma hora eu vou deixar o Arabim aqui. O Arabim é meio, né, meio caladinho aí na dele. Gente, será que o Lanterna Verde, com todo o poder que ele tem no anel dele, se ele jogar um laser assim com o anel, uma luz verde no Covid-19, cadê o Covid-19? Será que ele consegue com o anel dele derrotar o coronavírus? Não, gente, ele não consegue. Nem com aquela força verde que sai do anel dele, né, Arabim? Tá fraco pra esse aqui também, gente. Essa cor verde aqui, nossa, esse Lanterna Verde aqui não tá com nada. Ah, esse aqui eu fiquei com medo agora, Arabim. Esse aqui eu tenho medo, Arabim. Vou segurar até assim, ó, na ponta, que eu tenho medo desse bicho aqui, Arabim. Ai, Arabim, segura essa aranha, Arabim. Ai, eu tenho medo. Segura aí, Arabim. Gente, o Homem-Aranha tem um super poder na teia dele. Como é que ele faz? Como é que... Ele tá muito estranhado hoje. Como é que o Homem-Aranha faz, Arabim? Ele lança a teia. Será, Arabim, que se ele lançar uma teia no Covid-19, ele consegue, Arabim? Não, Arabim. Ih, gente, os super-heróis estão acabando aqui, ó. Ele não consegue, com a teia dele, de jeito nenhum, derrotar o Covid-19. Olha que boneco, olha como é que ele é feito. Tá preparado aqui, ó, o Homem-Aranha, mas não tem poder pra isso também. Vem cá, Homem-Aranha. Ih, tá ruim, Homem-Aranha. Vamos botar o Homem-Aranha aqui. Agora tem um aqui que é grandão. Eu acho que esse daqui consegue. Segura aqui, o Arabim. Esse aqui, assim, Arabim. Esse aqui é o Capitão América. O Capitão América tem um escudo, ó, né, Arabim? Grandão, com essa estrela, né? Será que com o escudo do Capitão América, se ele chegar e der um... Faz aí, Arabim, pá, no Covid-19. Pá, será que ele consegue? Não, ele não consegue com o escudo dele de jeito nenhum acabar com o Covid-19. Ih, que feio, né, Arabim? Esse Covid-19 tá ruim de acabar com ele. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, criança. Olha só, esse super-herói, né, que as crianças conhecem, né? Lucas, Miguel, Davi, ó, tá cheio de super-herói aqui na casa da Tia Kikita, né? Mas esses aqui, eles estão muito xoxos para acabar com o Covid-19, Arabim. Os poderes dele estão muito fracos. Mas tem uma pessoa, Arabim, que consegue derrotar o Covid-19. Quem será, Arabim? Quem será essa pessoa, gente? Que a gente sempre chama por ele. A gente chama ele de amigo. Ele tá sempre com a gente, né, Arabim? Ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por você. Lá em João 3,16 diz isso, né, Arabim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. É para todo aquele que nele crê, tá? Ele deu a vida por todos. Ele continua fazendo isso. Se você clamar e pedir, ele vem. E ele, Arabim, ele tem o poder, Arabim, para acabar com o Covid. Segura aí, o Arabim tá com medo do Covid. Não pode, Arabim. Jesus está te protegendo, tá, Arabim? Isso. Então, aqui a gente leu em Mateus 28:18, ó, Arabim, 28:18. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus, ele tem o poder de acabar com o Covid-19. Esses super-heróis que a gente conhece, né, são heróis de filme, né, Arabim? A gente sabe disso, né? As crianças sabem disso, né? A gente gosta de assistir. Mas esse super-herói, Jesus, ele está pronto para toda a hora que você chamar. Se você tem um problema, Jesus, né, Arabim? Me ajuda, Jesus. E ele vem, e ele está sempre presente com a gente, sempre presente com você, tá, crianças? Lembrem disso. Não tenha medo do coronavírus. A gente faz a nossa parte, né, Arabim? Lava a mãozinha com sabão,
seca, passa o álcool gel. Se não precisa sair de casa, não saia. Mas você tenha certeza que você tem um Deus, né? Que você tem Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. E que é capaz de acabar com o Covid-19, né, Aurebim? Ele é capaz de detonar o coronavírus. Vamos dançar mais um pouquinho? Só que antes vamos orar, né, Aurebim? Para terminar, porque o Aurebim teve um dia que puxou minha orelha. Falou que eu não orei quando começou nem quando terminou. Gente, que coisa feia, né, Aurebim? Mas ó, foi sem querer, tá? Então vamos orar? Chama as crianças para a sala para a gente orar, tá bom? Querido Deus, te agradeço, Senhor, por esta mensagem. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha proteger cada criança, Deus, desse coronavírus. Que esse vírus não venha, Senhor, atingir os lares das crianças, dos seus pais, dos seus familiares. Cuide de cada uma delas, ó Deus, e que elas possam ter a certeza que tem um Deus que cuida delas, um Deus que tem todo o poder para livrar ela de todo o mal. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida que está nos assistindo. E toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome. É a oração que eu faço te agradecendo e te pedindo perdão por todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Vamos dançar mais um pouquinho? Ó, quem chegou lá? A Eliane. Chegou a vovó Maria. Chegou o sogro lá. E Aurebim, tu conhece eles, Aurebim? Manda um abraço, ó, um coraçãozinho. Nós estamos terminando. Nós vamos dançar mais um pouquinho. Que o Aurebim gosta de dançar. Vamos ver, ó. Eu quero ler a Bíblia, o livro mais legal. Eu quero ler. Deixa eu só dar um aviso que eu esqueci, Aurebim. Amanhã, 7h30, a gente vai ter uma live aqui também, né, Aurebim? Nós vamos falar sobre a cor da minha pele. Nós estamos vivendo uns momentos muito críticos aí. Então, ó, a cor da minha pele. Nós vamos estar falando aí, tá? Diga não ao racismo, não ao preconceito. Amanhã a gente vai estar aqui. Convide as crianças, né? Aurebim feio, né, Aurebim? Vamos dançar mais um pouquinho? Um beijo para todas as crianças, um beijo bem, um abraço bem apertado, um abraço virtual, né, Aurebim? Bem apertado para vocês no coração. Papai do céu proteja vocês, te dê muita saúde, muita paz, tá? Ó, vamos dançar mais um pouquinho. Eu quero ler. Que revistinha, que livro de historinha. Eu quero ler. Historinhas de Davi e também de Samuel. Historinhas de José. Quem nem sabe como é. Historinhas de Davi e também de Samuel. Historinhas de José. Quem nem sabe como é. Davi matou um gigante, girando uma funda, sacou uma pedrinha, matou um gigantão. Historinhas de Davi e também de Samuel. Historinhas de José.